Abra sua Bíblia em Abacuque. Abacuque capítulo 3, verso 17. Não, 16. Abacuque, um livro bem pequeno, só 3 capítulos, a qual o profeta Abacuque, ele clama ao Senhor. O povo estava sendo levado ao cativeiro, e ele ficava perguntando e questionando a Deus, né? Até quando, Senhor? E hoje eu quero trazer uma palavra, que o título dessa palavra eu quero dar assim: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Será que vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Todos acharam Abacuque? Está antes de Sinfonia e depois de... o próximo livro aqui, meu Deus, Naum e Sinfonias, Abacuque. Capítulo 3, verso 17, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me andar em lugares altos. Irmãos, eu estava lendo sobre essa palavra, sobre essa passagem da Bíblia do profeta Abacuque, que eles falam que era um dos profetas pequenos, devido ao livro ser 3 capítulos, né? Mas através dessa passagem nós vemos tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez através dessa passagem, de louvores, de pregação, de incentivo na vida, de estimular as pessoas através de uma palavra dessa, e tudo aquilo que nós vemos na Bíblia através de uma pequena passagem de um homem que foi um grande questionador do Senhor, um homem que perguntava a Deus: Deus, até quando o Senhor vai deixar que o ímpio governe sobre o justo? E ali ele questionava a Deus. E quem não já fez essa pergunta a Deus? Quem não já chegou assim para o Senhor e falou assim: Pai, até quando essa dor, Pai? Pai, até quando eu vou ficar sofrendo sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa questão, sobre essa situação? Até quando, Deus, eu vou acordar nas madrugadas e sentir parecendo que tem um elefante pisando em cima do meu peito e me esmagando? Até quando, Pai, eu vou acordar nas madrugadas e sentindo meu coração rasgando, parecendo que tem 2 mãos assim pegando ele, cravando as unhas e rasgando ele ao meio? Até quando as minhas lágrimas parecem que está escorrendo sangue do meu rosto? Quem não já fez essas perguntas ao Senhor? Quem não já questionou a Deus por tudo isso às vezes que acontece na nossa vida? Mas algo que Deus tocou em meu coração, que muitas vezes a gente pergunta a Deus até quando, e nós esquecemos de perguntar a Deus: para que essa situação? O porquê dessa situação na minha vida? Porque, irmãos, Deus, Ele não conhece só o Valdemar por fora, só você por fora, quando coloca uma roupa para vir para a igreja, quando vai para o seu trabalho, quando está no meio da rua, quando está no meio de amigos, de irmãos, de colegas, de parentes. Deus, Ele conhece você por dentro. Deus sabe o desejo do seu coração e do meu coração. E muitas das vezes a gente pergunta a Deus: até quando, Deus, essa situação não vai mudar? Enquanto nós deveríamos perguntar a Deus: para que essa situação na minha vida? O que o Senhor está querendo me ensinar?
O que o Senhor está querendo fazer na minha vida? O que o Senhor está querendo, Deus, que eu venha a entender através dessa situação? Porque, irmãos, se você verdadeiramente confia em Deus, nós deveríamos simplesmente chegar no meio do deserto e falar assim: vai jorrar água. Deus não vai deixar eu morrer de sede. Deus não vai deixar eu morrer de fome, porque Ele vai mandar o maná, Ele vai mandar a água, a qual Ele mandou lá no deserto para o povo do Egito, para o povo de Israel no meio do deserto. Ele também é o mesmo Deus hoje. Então eu tenho que crer e confiar que Ele é capaz de fazer. Mas muitas das vezes eu confio em Deus, mas eu me desespero. Eu confio em Deus, mas eu tento resolver sempre do meu jeito. Eu confio em Deus, mas sempre às vezes a ignorância é maior do que minha confiança. Eu confio em Deus, mas eu acho que essa situação nunca vai mudar. E assim a gente vai vivendo entre os altos e baixos na presença do Senhor. Ao invés de você estar buscando a presença de Deus e falando assim: Deus, eu sei que Tu és fiel e Tu vai me tirar dessa situação, porque Tu vela pela Tua palavra, Senhor. E quanto nós deveríamos estar falando assim: Pai, eu Te adoro pelo aquilo que Tu és e não por aquilo que o Senhor pode me oferecer ou me dar. Já imaginou, irmãos? Se cada um de nós amasse um ao outro só por interesse, isso era amor? Será a falsidade maior do mundo, um egoísmo. Você se aproximar de outra pessoa simplesmente por aquilo que ela pode lhe oferecer, lhe dar de benefício, ao invés de você simplesmente saber que aquela pessoa ela é importante por aquilo que ela é na sua vida, por aquilo que ela representa para você. E bem assim Deus quer conosco. Deus não te chamou aqui simplesmente para você vir aqui na casa do Senhor e falar assim: Deus, eu vim aqui porque eu sei, Pai, que Tu vai resolver aquela causa para mim. Eu sei que o Senhor vai fazer o impossível por aquilo. Eu sei, Deus, que o Senhor é capaz. Ele não te chamou só para isso, irmão. Ele te chamou para você se achegar aos pés dele e falar assim: Pai, eu quero primeiramente um relacionamento contigo. Eu quero primeiramente, Deus, é saber que a situação pode se levantar, o gigante pode se levantar, as coisas podem até piorar, eu não ver saída, mas eu sei que o Senhor é comigo. Então não importa o que eu estou vivendo, não importa a situação qual seja, o que importa é que eu sei que o Senhor é comigo. E quando Abacuque ele questionava a Deus, engraçado, irmão, que Deus respondia a ele: Abacuque, preocupa não, que eu estou entrando em providência, vai dar certo lá na frente. E quando chegou no final, que Abacuque entendeu a essência da adoração a Deus, aí ele faz e se entrega: ainda que não haja fruto na videira, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja nada em cima dessa terra, que não tenha mais gado nos estábulos, no curral, ovelha nos currais, mesmo assim eu exultarei o nome do Senhor. Mesmo assim, eu confiarei em Deus. Ainda que tudo parece que esse mundo está de cabeça para baixo, ainda que parece que tudo conspira para as coisas ruins acontecer em cima dessa terra, ainda que você vê falar tanta coisa, tantas coisas que vêm na nossa cabeça, e a gente fica às vezes já vivendo o amanhã e esquece de viver o agora. Você fica igual um peru, quando chega no mês de dezembro já morre de véspera. É o que hoje está acontecendo. Hoje nós temos muitas informações e poucas pessoas sábias. Hoje nós temos acesso a tudo e a mente voltada para as coisas que não tem nada a ver, que não vale levar a nada. Hoje você tem uma sabedoria fora do normal para acessar um site, para fazer aquilo, mas não tem a sabedoria de Deus no coração para resolver algo que se levanta. A primeira coisa que você já pensa é em desistir. A primeira coisa que você já pensa é que Deus é esse que está deixando eu sofrer?
Que Deus é esse que a situação não muda? Que Deus é esse que eu vou na igreja, dizimo, oferto, eu faço parte do louvor, eu subo lá no púlpito e as coisas não melhoram? Toma uma água aqui, irmão. Acho que vocês já estão com saudade do pastor Valério, mas da pastora Sônia, né? Mas, irmãos, o que eu quero trazer para vocês, e eu vou provar na Bíblia ali, que Deus, Ele não é só o Deus de bonança, Ele é o Deus também de cativeiro. Ele é o Deus que permite às vezes coisas que você nunca planejou, mas é porque Deus, Ele sonda e conhece o meu coração. Você já parou para analisar, será que você verdadeiramente está com o coração pronto para receber algo de Deus mesmo? Será que você está com o coração pronto para na hora que a luta passar, que a bonança chegar na sua vida, você não vai simplesmente, tchau, para mim já chega, foi bom até aqui, viu? Aquela igreja já está, ixi, o pastor só leva a mesma palavra. Ah não, tem umas irmãs que só para pregar lá, é a mesma coisa, você pode assistir os mesmos vídeos, o louvor é os mesmos, nem arrepio eu sinto mais quando eu entro naquele lugar. Mas sabe por quê? Porque às vezes nós temos que ir para o deserto. Aí quando a gente chega lá no manancial, a gente começa a baixar as armas, a gente começa a achar que o inimigo já está derrotado, o inimigo já não tem mais força, e as coisas simplesmente fluem naturalmente fluem nas nossas vidas, e a gente para de lutar. Eu estava conversando com um amigo meu, ele é policial também, e ele estava trabalhando na parte administrativa. E ele chegou lá e toda a vida ele foi um cara ativo de área, de trabalhar na área, trabalhei muito tempo com ele. Ele chegou para mim e falou assim: meu amigo, eu voltei para a área, porque eu estava administrativo, eu estava ficando muito acomodado, eu estava perdendo aquela noção de olhar para as coisas com mais cuidado, com mais prudência. E eu voltei para a área tem um mês, eu estou aqui todo ativo agora, cara. Eu já estou aquele cara, aquele homem que era precavido nas coisas, que prestava atenção mais nas situações para não ser pego de surpresa e tal. E bem assim às vezes somos nós na presença de Deus. Eu sou crente há 10 anos. Aí eu lhe pergunto, quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana? Ou esse mês? Quantas vezes você leu a palavra do Senhor? Quantas vezes você adorou a Deus? Quantas vezes você dobrou seu joelho? Quantas vezes você quis ter essa intimidade com Deus? Quantas vezes você buscou, está perdendo o seu tempo? Não, ganhando o seu tempo na presença de Deus, escutando uma pregação, escutando um louvor, adorando a Deus, fazendo algo sobrenatural para você atrair a presença de Deus para a sua vida, porque o Senhor, Ele sempre está do nosso lado, mas Ele quer que você busque Ele em espírito e verdade. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa, e muitas vezes a situação acontece na vida da pessoa: mataram fulano, mataram Cicrano, Cicrano morreu assim, Cicrano estava bebendo, bateu o carro, morreu, estava bebendo, teve um acidente de moto, ou então estava não sei aonde, aconteceu isso. E quando você para analisar, Deus nos deu o livre-arbítrio para você fazer o que quiser da sua vida. Mas se você parar para analisar, quando você se entrega a Deus, quando você coloca a sua vida diante do altar do Senhor, que você começa a ter uma vida buscando a Deus, buscando as coisas de Deus, olha o tanto de coisa que pode ser evitado na sua vida. Eu falo por nós que já foi do mundo um dia, não digo aquele que já nasceu, teve o privilégio de nascer no Evangelho, mas eu tiro por mim mesmo. Quantas vezes eu estava perdendo a minha noite num bar, em um local a qual só atrai coisas negativas e ruins,
Ou seja, Deus queria, se viesse a acontecer alguma coisa comigo, era permissão de Deus, ou eu que fui procurar aquilo para a minha vida? Será que se eu estivesse em casa, com a minha esposa, com meus filhos, ou então se eu estivesse buscando a Deus na igreja, ou se eu estivesse em um lugar com os irmãos, adorando a Deus, orando, buscando, fazendo a vontade do Senhor, eu estava propício a acontecer algo na minha vida? Então muitas vezes acontecem essas coisas, as pessoas têm um negócio de dizer, foi a vontade de Deus. Não, irmão, não foi a vontade de Deus, não. Foi a própria pessoa que causou aquilo, que provocou aquilo para a vida dela. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas devido à dureza do coração de muitos, muitos vão se perder. Não porque é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é aquele que todo mundo fosse para o céu. Que todo mundo fosse para onde Ele quer que nós vamos, que nós estamos lutando para ir. E muitos se perdem no caminho devido à dureza do coração. Eu já vi pessoas no leito de morte, você falar de Jesus, vá você Jesus, não sei para onde, eu não quero saber disso para a minha vida não, morrendo no leito de morte. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, assim como Ele conhecia Abacuque, que Ele falava, Abacuque, aprenda Abacuque, que não é a situação que vai dizer quem eu sou, mas sim o seu coração, que vai dizer quem sou eu na sua presença, quem sou eu na sua vida. E eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, um dos que eu gosto muito de falar eu gosto muito de falar de José, não sei porquê, mas é algo que eu me identifico. Abram sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39, verso 19, Gênesis 39, verso 19, todos acharam, amém? Diz assim, quando o seu Senhor ouviu, vamos ao 18, que para entendermos melhor, mas isso era a mulher de Potifar, que todos conhecem essa história, que deu em cima de José, José não quis ficar com ela, e ela rasgou o manto dele, ficou com o manto, com a roupa dele na mão. Aí ela diz aqui no 18, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com... Quem estava com José, irmão, na prisão? O Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava, em tudo que ele tocava a mão, em tudo que ele chegava, onde ele chegava. Porque, irmãos, não era só José, era Deus com ele. Quando ele desceu para a prisão, irmão, ele tinha tudo para falar o quê? Cadê Deus? Porque Deus permitiu isso na minha vida? Por que que aconteceu? Olha para isso. Eu fazendo tudo certinho, Deus deixou aquela filha do cão se levantar lá para dar em cima de mim e ainda mentir. Para você ver o quanto José, ele não tinha Deus só pelo momento que ele estava vivendo, ele tinha o Senhor em todos os momentos. José tinha tudo, irmão, para crescer, para ser um jovem revoltado. Aí, esse negócio de igreja,
Que esse negócio de Deus, esses irmãos, que nada. Aí me venderam para o Egito, me venderam como escravo. Olha a situação. Cadê Deus que meu pai tanto falou para mim? O Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cadê o Deus? Mas não. Em todo momento você não vê falar na Bíblia que José questionou Deus na vida dele. Que José duvidou que Deus não estava com ele. E quando ele desceu ali para aquela prisão, irmãos, nós estamos falando de algo há 5.000 anos atrás. Imagine como era lindo uma prisão naquela época. Se hoje já é um negócio complicado, imagine naquela época. Os banheiros deviam ser tudo asseadinho, né? Ter vaso, dar descarga, tudo limpinho, né? As camas deveriam ter pelo menos um colchãozinho para você deitar. Imagina aí, irmãos. Como que era a situação de uma prisão naquela época. Mas a Bíblia fala que o Senhor era com José. E quando chegou lá, Deus era tão com José que ele ficou tomando conta de tudo. E a palavra de Deus fala que ele organizou tudo, que todos viviam lá em harmonia. Onde é que você está hoje, irmãos? Como é que está o ambiente que você vive hoje? Como é que está o local que quando você chega, será que o Senhor chega contigo? E você ali tem êxito? Ou simplesmente você é uma pessoa que amanhã ou depois a pessoa fala, ainda diz que é crente. Tem uma frase que fica lá naquele colégio militar, que diz assim: a palavra convence, e o exemplo arrasta. Você pode falar 1 milhão de palavras, irmãos, mas se você não buscar viver pelo menos uma daquelas que você falou, de nada adianta. Porque as suas atitudes, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de ser, a forma como você se porta nos locais, é quem vai dizer quem é Deus na sua vida. Será que José chegou lá? Eu era o gerente da casa do homem lá, viu? Você me trata bem, viu? Porque senão, já sabe. Foi o que aconteceu com os 2 servos do rei, o padeiro e o copeiro. Por que será que Deus teve misericórdia do copeiro e não do padeiro? Quando você vai ler, que você vai ver a história, o padeiro totalmente arrogante, ignorante, se achava, não, mas eu estou aqui só para passar um tempo, que um dia eu estou lá de novo fazendo pão para o rei, foi um mal entendido, esses escravos aqui eu não sou igual a eles, eu tenho que ficar numa cela separada. E ali Deus interpreta, através de José, os sonhos de cada um. Se você para analisar, quando você enxerga aquilo, os sonhos são bem parecidos. Mas a interpretação que Deus deu a José, foi o que fez José, depois de 2 anos, ir parar na presença do rei. 2 anos depois, foi que o abençoado do copeiro, o faraó teve que ter um sonho, que ninguém conseguia interpretar, para aquele abençoado lembrar, tem um hebreu, que está preso lá na cadeia, que ele interpreta sonho maravilhosamente, interpretou o meu, realizou tudo certinho. Aí o rei manda buscar esse abençoado, e nunca mais a vida de José foi a mesma. Mas porque Deus, ele primeiramente, ele fez de José um verdadeiro adorador, para depois fazer um verdadeiro governador. E bem assim, às vezes, somos nós passando pelas situações. Deus, primeiramente, Ele quer forjar em você, primeiramente, o verdadeiro adorador, porque Ele não quer colocar você como cauda, Ele quer colocar você como cabeça, mas para isso tem que ter o processo, tem que ter a aula, que você tem que ser aprovada, e toda vez que você chega em uma certa etapa que você não é aprovado, Deus fala, volta do começo, meu filho, para ver se você aprende. Abacuque, quando chegou no finalzinho aqui, ele, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê uva, ainda que isso, ainda que aquilo, nem que o mundo vire de cabeça para baixo, eu sei em quem eu tenho crido.
ainda que a Covid se espalhe, ainda que as coisas se levantem, ainda que a luta financeira venha, ainda que a doença venha, ainda que tudo aconteça, ainda que eu morra, mesmo assim eu creio naquele que vai me levar para a glória. Eu creio naquele que me promete algo que olhos não viram nem ouvido ouviram. O problema todo nosso, irmãos, meu principalmente às vezes, é que a gente só quer viver a eternidade na terra. A gente não está querendo viver a eternidade a qual o Senhor nos promete, que é no céu, que é na glória. E por isso que nós ficamos vivendo só essas aflições aqui na terra, vivendo só as coisas do mundo e esquecendo que Deus nos promete algo celestial. Ainda que meu corpo seja queimado, ainda que tudo isso, se não tiver amor, de nada adianta. Olha a vida de Paulo, irmão. Quem era Paulo aos olhos humanos, para depois se tornar um homem de Deus? Onde foi que Paulo foi parar? Onde foi que Paulo morreu? E você viu Paulo falar assim: antigamente minha vida era bem melhor, viu? Eu não estava aqui nessa prisão, preso, sendo espancado, sendo torturado, sendo humilhado. Eu era quem fazia isso, agora eu que estou sofrendo. Sabe por que Paulo não fazia nada, irmãos? Porque o encontro que Paulo teve com Deus, nunca mais ele foi o mesmo. Será que você lembra o dia a qual você levantou sua mão e falou assim: eu te aceito, Senhor, como como o único Salvador da minha vida? Será que você ainda lembra daquele primeiro amor que dentro de você ardia no seu coração, que você queria evangelizar todo mundo, e todo mundo você falava de Deus e falava de Jesus, e se preocupava com a alma daquela pessoa, e ficava assim: você tem que aceitar, porque senão você vai para o inferno, você tem que aceitar Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente esquece e vai simplesmente se acomodando e deixando as coisas passarem, e a gente vai ficando: não, mas eu já leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu sei o que é a Bíblia na minha vida, eu sei a vontade de Deus. E a gente começa a deixar de se alimentar, de se preparar, e vai ficando igual esse colega meu, acomodado, assim, sem mais malícia das coisas, sem mais atividade, sem observar mais que o inimigo pode chegar a qualquer momento na sua porta, e começa a baixar as armas. Não, minha vida está boa, estou sossegado, não estou devendo nada, estou bem com minha esposa, estou bem com meus filhos, estou bem com minha família, estou bem de saúde, está tudo tranquilo. Não, esse negócio de oração de manhã, muito cansativo. Não, esse negócio do monte que Alex inventou aí é muito cansativo. Não, esse negócio de ler muita Bíblia todo dia também não é bem assim não. Eu já li a Bíblia, isso aqui da Bíblia mesmo de Abacuque eu já vi falar quantas vezes. Esse negócio de José, eu sei a história de Cós salteado. Mas é porque você parou de vigiar. É porque você parou de colocar a palavra de Deus que fala assim, que ela se renova a cada amanhecer. Você deixou simplesmente que o comodismo se achegasse a você. Eu paro para analisar, irmãos. Estuda um pouco sobre a vida de Paulo. Pesquise sobre quem era Paulo. E como Paulo terminou a vida dele. Aos olhos dos homens o quê? Um pobretão, um louco que só falava de Jesus, foi decapitado, preso, humilhado. Mas Paulo, ele tinha uma certeza, que é isso que você tem que ter no seu coração todo dia, vocês que nos assistem. Paulo tinha uma certeza, que ele colocou no coração dele, que isso aqui é passageiro, que nós somos meros peregrinos em cima dessa terra. E ele tinha uma certeza porque ele acreditava e confiava nas promessas de Cristo na vida dele. Ele acreditava na promessa que dizia que: eis que estou indo e prepararei morada na casa do meu pai, há muitos lugares, eu vou lá preparar, e pode ter certeza que o seu está garantido. Eis que olhos não viram, nem ouvido ouviram, o que o Senhor tem preparado para mim. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, que não importa a situação que você está vivendo, o que importa é que Deus, Ele é fiel e Ele está contigo, e Ele vai fazer essa situação melhorar, porque Ele é fiel, irmão. Deus, Ele sabe, só que Deus, para mudar essa situação, você tem que primeiramente abrir o seu coração e deixar Ele trabalhar na sua vida, para que você venha ser preparado para ser governador.
No final de tudo, Paulo disse: a tua graça me basta. Aí muitas vezes você fica olhando, mas Deus, eu aceitei o Senhor, eu vou na igreja, eu faço tudo a qual o Senhor requer, eu leio a Bíblia, não sou igual o pastor está falando, não, eu leio, pai, eu estudo a Bíblia, não sou assim não. E por que, Deus, que eu vejo tanta gente aí, Deus, que não faz nem questão do Senhor, que não fala nada, não está nem aí se o Senhor subiu ou desceu, e a vida dele é 1000 vezes melhor do que a minha. Você só vê esse homem prosperando, você só vê essa pessoa prosperando, você só vê as coisas dele fluindo. É por isso que, irmãos, que você não saiu ainda da luta, da provação, porque você não está olhando para Deus, você está olhando para a vida dos outros, porque você ainda não colocou o Senhor como primícia em seu coração, que assim que você colocar, aquela pessoa, talvez ela esteja prosperando, seja lá o que for, mas se ela morrer hoje, irmão, se Deus requerer dela o fôlego de vida hoje, será que ela está preparada para subir? Será que ela está preparada para quando chegar na presença do Senhor? Será que Ele vai dizer: bendito do meu Pai, ou afastai-vos de mim? Então valorize a presença de Deus na sua vida. Valorize aquilo que às vezes seus olhos ainda não viram, mas comece a acreditar espiritualmente, comece a profetizar espiritualmente. Não fique jogando palavras ao vento, não fique falando palavra, a palavra tem poder, irmão. Eu creio que Deus vai mudar minha situação, mas amanhã já não sei se eu creio tanto, porque não mudou ainda. Passou um mês, passou um ano, passou 2 anos, 3 anos, e nada. Glória a Deus, irmão. Amém? Irmãos, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Quando você estude sobre Abacuque, sobre essa palavra, uma coisa eu lhe digo: talvez você não está vendo a saída, talvez você não está vendo o milagre que vai acontecer, mas uma coisa eu lhe digo: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E eu tenho certeza que você nunca leu, você nunca viu uma história daqueles que confiaram em Deus, para o final não ser, e foram felizes para sempre. Todo filme que a gente assiste, né? A gente já fica pensando no final, que sempre tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Às vezes a gente vê tantas pessoas de Deus passando por coisas difíceis, que você não entende o porquê daquilo. Mas uma coisa eu digo para você, irmão: Deus ele deixou vários exemplos aqui na Bíblia, para edificar a minha vida e mostrar para você que a servir a Deus não é só bonança, não é só alegria, não é só você estar... Se você está, igual muitos aí andam levando a palavra, que se você não está prosperando é porque Deus não é contigo. Se você está sofrendo alguma coisa é porque está orando pouco, é porque não está buscando a presença de Deus. Não, irmãos, Deus ele permite, mas uma coisa eu lhe digo de certeza: Ele é contigo. Ele é contigo, assim como Ele foi com José, assim como Ele foi com Paulo, assim como Ele mandou seu Filho para nos dar essa oportunidade de estarmos aqui falando dEle. Valorize a presença de Deus, que nós não sabemos do amanhã como vai ser. Valorize isso que Deus tem permitido na sua vida. Fortaleça-se no Senhor, para que no dia da angústia você venha resistir ao mal. Confie no Senhor. Um exemplo que eu tenho, sempre falo aqui, exemplo de fé, a mãe de Duval, né? Mãe Mari.
Ô mulher de fé, dá uma fé daquela, Jesus. A mulher só era passando raiva com o marido, passando situação difícil e sempre acreditando na promessa de Deus que ia se cumprir na vida dela. Aí foi, sabe quanto tempo, irmão? 32 anos para ela ver seu marido aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e descer as águas que ele veio batizar aqui. Aí muitas vezes você não entende as coisas, fala, não, esse negócio de, não vou não. Ixi, ir lá para Monte Pascoal, em excursão, para a gente estar lá, buscando lá um congresso que vai ter, meu Deus, 1.000 e tantos quilômetros. Irmãos, quem foi até hoje nunca mais foi o mesmo. Nós vimos a glória de Deus naquele lugar. E nós fomos lá, irmãos, só para ganhar a vida do pai de Duval para Jesus. Nós fomos lá só para ver a glória de Deus ser manifestada através da nossa vida, para aquele homem olhar e falar assim, mas que povo alegre é esse, rapaz? Que povo diferente. Mas não é o povo que é diferente, não, é Deus que é conosco. É a presença de Deus que constrange, é a presença de Deus que convence. E através da nossa vida, ele nunca mais foi o mesmo. Eu tenho certeza que agora pode ir aí que ele está assistindo, só se ele estiver viajando, que ele trabalha como motorista de ônibus. Então, o que é impossível para Deus realizar na sua vida? Eu acho que nada. Mas algo que é impossível para chegar à sua bênção, sabe o que é? Você não esperar no Senhor. Aí é impossível a bênção de Deus chegar na sua vida.